Sabe aquela dorzinha de cabeça desagradável que incomoda muita gente? Existem tratamentos que podem acabar com esse mal de uma vez por todas. Veja. A dor de cabeça é comum, mas não é normal. A verdade é que ela é bem chata e atrapalha bastante a vida de quem sofre com o problema. A dor de cabeça tem diversas causas. Uma delas é estresse, ansiedade, sinusite, problemas de visão, aromas fortes como os de perfumes, por exemplo. Mas você sabia que tem certos tipos de alimentos que também provocam essa dor? Mas como explicar por que é a cabeça que dói se o alimento vai para o estômago? Você é aquilo que você come. Essencialmente, você é aquilo que você come. E daí o organismo sempre trabalha em prol do equilíbrio. Se ele sentir que você fez uma alimentação muito pesada, ele pode se manifestar através de uma dor de cabeça, te avisando que a alimentação que você fez foi excessiva. A indústria alimentícia oferece ao consumidor inúmeros itens para encher o carrinho e a mesa. Enlatados, embutidos, queijos curados, carnes gordurosas, bebidas fermentadas e alcoólicas e doces em geral. Tudo de encher os olhos. No rótulo, em letras bem pequenas, estão os componentes criados para prolongar a vida de prateleira nos supermercados. Alguns são para realçar o sabor, a cor, outros para dar textura e até aqueles que deixam um gostinho parecido com o original. Na verdade, esses alimentos, que de naturais não têm nada, estão na lista daqueles que provocam ou acentuam a dor de cabeça. E pode perguntar, você tem ou conhece alguém que sofre de dor de cabeça quando consome algum desses alimentos industrializados? Quando come alguma coisa, salgadinho, gordura. E você já fez algo para evitar isso daí ou trocar esse alimento? Parar de comer esse alimento, porque se comer faz mal. Porque eu já passei no neurologista, é tipo uma enxaqueca que dá e mandou cortar tudo que é gordura. E você fez isso? Sim, porque a dor é insuportável. De vez em quando. Tem algum alimento que provoca essa dor? A senhora já identificou? Leite. O que a senhora faz então? Eu não tomo leite. O médico que falou para a senhora, teve alguma recomendação especial, trocar esse alimento por outro? Não, foi eu mesmo que descobri. Como que a senhora descobriu então? A minha irmã disse para mim ficar sem tomar leite uns dias. E realmente é verdade. Desde então, nunca mais? Não tem. É chocolate. Comer menos, né? Tem melhorado? 100%. Dor de cabeça? Mas pode falar mesmo? Pode falar. Cerveja. Isso na época que eu bebia, né? Na época que eu bebia. Depois eu parei, aí eu parei nunca mais. Acabou a dor de cabeça também? Dor de cabeça. Isso há quanto tempo mais ou menos que o senhor deixou aí de beber cerveja? Isso tem mais ou menos 10 anos. Bom, e nunca mais teve dor de cabeça? Nunca mais dor de cabeça. A dor de cabeça era a cerveja. Jéssica também sofria de dor de cabeça e não era causada por um alimento, mas por vários. Durante muitos anos, ela conviveu com esse mal e, aos poucos, conseguiu identificar a raiz do problema. Alguns alimentos que eu comia à noite provocavam a dor de cabeça no dia seguinte. Então, geralmente, alimentos como chocolate, alimentos gordurosos, tipo amendoim, esse tipo de alimento me causa a dor de cabeça. A saída para acabar com as dores que sentia era eliminar ou reduzir esses alimentos da sua dieta. Eu evito esses alimentos porque eu sei que dependendo do tipo de alimento que eu comer, eu vou passar mal. Então eu evito alguns alimentos. Eu já fui ao médico, só que assim, os médicos eles pedem a tomografia, aí você faz a tomografia, vem o resultado, o que eles querem? Passar a medicação. Então o médico até inclusive me receitou o topiramato, que é um remédio para epilepsia. E aí eu não quis tomar. Débora já identificou os alimentos que lhe faziam mal através de outro procedimento. Ela retirou o açúcar da dieta para tratar a ansiedade e descobriu também uma solução para eliminar as dores de cabeça. Passado o tempo depois disso, aí eu fui tendo experiências, eu fui descobrindo novos sabores, porque as pessoas às vezes se limitam muito ao que a indústria oferece, né? Então é sorvete, bolo, pudim. Pudim também era uma coisa que eu gostava, apesar de ser doce, mas já não cabe mais. Nesta época do ano, as vagas na maioria dos hotéis já estão esgotadas. Mas não estamos falando de hotéis convencionais, não, e sim de hotéis para cachorros.
E nossa equipe foi conhecer de perto como funciona esse tipo de serviço. A procura por hotel canino vem se intensificando a cada ano, especialmente nesse período de férias. E para sabermos como funcionam os serviços oferecidos por esse tipo de estabelecimento, conversaremos agora com o adestrador e proprietário do local, Márcio Siqueira. Olá, Márcio, como que surgiu a ideia do hotel canino? Oi, Gisele. Isso nasceu da necessidade das pessoas terem um local confiável para deixar seus cães, para que elas mesmas possam, de repente, fazer uma obra ou estar viajando com a sua família. E qual que é a rotina dos animais aqui no hotel? A rotina dos animais, assim que eles chegam no nosso hotel, eles são separados, para que a gente possa analisar como que é o temperamento de cada cão. Dessa forma, a gente descobre, fazendo também um questionário com o proprietário, o horário que o cão se alimenta, se ele gosta de brinquedo, qual a principal atividade daquele cachorro durante o dia. E assim a gente consegue montar os grupos para que todos eles interajam socialmente sem ter nenhum tipo de problema. Os cachorros grandes, eles ficam juntos com os pequenos, por exemplo? Não. Pode ser que às vezes você veja um cão de porte grande até brincando com um cão de porte pequeno, mas isso significa que esses cães têm o mesmo grau de atividade. Então eles podem interagir muito mais desde que eles sejam sociáveis entre eles. Ok. E qual que é o tipo de público que costuma procurar o local? A gente observou nesses últimos 12 anos que nós prestamos o serviço que do carnaval até meados de novembro são os profissionais liberais que acabam mais hospedando seus cães porque eles têm uma flexibilidade maior com relação ao período de férias. Porém, quando chega dezembro e janeiro, a grande maioria do público que nos procura são os que trabalham em fábrica. Ok, muito obrigado, Márcio. Obrigado. Gisele Ferri, repórter setorial. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Vamos para as notícias que são destaques nos principais jornais. O preço do material escolar pode aumentar em 60% até a volta às aulas. Os produtos com maior índice de imposto são as réguas, canetas, agendas escolares e fichários. O levantamento é da BDO, empresa de auditoria e consultoria. O preço alto do filtro solar tem feito os brasileiros ficarem expostos ao sol, podendo desenvolver o câncer de pele. O filtro solar não é considerado medicamento e, por isso, tem muito imposto embutido no preço. Uma estimativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia é de que o país tenha mais de 180 mil novos casos de câncer de pele só neste ano. O presidente Michel Temer fez o primeiro pronunciamento sobre a rebelião no complexo penitenciário em Manaus, que deixou 56 detentos mortos. O presidente afirmou que foi um acidente pavoroso e que o presídio é privatizado, por isso a responsabilidade não é apenas do governo estadual. Essa é a segunda maior rebelião da história do sistema prisional brasileiro, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru. Esse foi o Giro de Notícias e já eu volto com mais informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! Minha gente, a partir de uma determinada época da vida, armazenar novas informações começa a ficar mais difícil. Isso pode assustar os idosos e a família, mas é um processo natural e que pode ser tratado com prática de exercícios para estimular a memória. Confira no quadro 60 e quantos? Olá, meu nome é Jacira de Paula, sou enfermeira e gerontóloga. Aqui no quadro 60 e quantos, vamos falar sobre como viver mais e melhor, estimulando o cérebro e a memória. Existem várias maneiras, de estimularmos. Você pode fazer palavras cruzadas, sudoku, caça-palavras, jogos, atividades até no computador, atividade física, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, viajar, conhecer pessoas novas, lugares diferentes. Em vez de usar a calculadora, usar o ábaco, o soroban. Então, tudo isso você está estimulando o seu cérebro. Vamos estimular o lado do seu cérebro que não está acostumado, que geralmente nós usamos só aquele lado do nosso cérebro, aquela rotina nossa do dia a dia. E o restante do cérebro, sabe o que acontece? Fica adormecido. Esse foi o assunto do quadro 60 e quantos e até uma próxima. Quando os pais permitem o filho ganhar em uma brincadeira, eles estão de fato ajudando ou prejudicando?
Saiba o que especialista diz sobre este comportamento no próximo bloco.